Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de álgebra estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos. O importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Perfeito? Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar, que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, reforço de conteúdo, o assunto agora é aritmética, regra de 3 composta. Mais um assunto, né, que sempre que aparece num concurso, né, numa prova de concurso público, ele causa problema, né? É um assuntinho realmente que a gente tem que ter, né, olhar com muito carinho. Ele realmente, o que ele atrasa, né, de até bons alunos é incrível. Então é bom a gente fazer essa recordação para a gente recordar né, a forma de trabalhar, como se trabalha uma regra de 3 composta, tá bom? Vamos fazer? Diz assim, uma casa é construída em 6 dias por 20 operários que trabalham 9 horas por dia. Em quantos dias 12 operários trabalhando 5 horas por dia poderiam fazer a mesma casa? Olha só, interessante a questão, né? O lance, né, da regra de 3 composta é que ela é uma relação que vai envolver no mínimo 3 grandezas. Quando a gente tem uma relação de 2 grandezas, a gente cai no que a gente chama de uma regra de 3 simples. Quando eu tenho mais de 2 grandezas, no caso aqui eu terei 3 grandezas, eu tenho uma regra de 3 composta. Vamos lá? Vamos analisar o que a gente vai fazer? Bom, primeiro momento, gente, o interessante de montar isso é sempre fazer uma tabela. Claro que você não vai fazer uma tabela bonitinha como essa, mas faz uma montagem semelhante a essa para a resolução. Vamos ler? Olha só, diz assim, ó. Eu tenho, basicamente, na regra de 3, eu tenho 2 sentenças, né? Uma primeira sentença e uma segunda sentença. Normalmente, nessa segunda sentença, né, onde está a incógnita, o que a gente quer calcular. Vamos ler só. Eu vou começar a ler, vocês vão entendendo. Ó. Uma casa é construída em 6 dias por 20 operários que trabalham 9 horas por dia. Essa é a primeira sentença. Eu tenho tempo, olha só, olha as grandezas, né? Eu tenho a grandeza tempo, tenho a grandeza quantidade de operários e tenho a grandeza jornada de trabalho, o número de horas que eu trabalho por dia. Perfeito? Essa é a minha primeira sentença. Vamos ver a segunda sentença? Ó. Em quantos dias 12 operários trabalhando 5 horas poderiam fazer a mesma casa. Trabalhando 5 horas por dia poderiam fazer a mesma casa. Aqui eu tenho a segunda sentença. Vocês percebem que aqui ele está querendo saber quantos dias. Então eu estou percebendo que o tempo é a grandeza que contém a incógnita. E aí eu vou começar a montar a minha regra de 3 numa tabelinha onde eu vou envolver quem? Ó, nas colunas, né, eu terei as grandezas e nas linhas, perfeito? Ó, eu terei primeiro a descrição das grandezas e na primeira linha e na segunda eu terei a primeira sentença e a segunda sentença. Vamos ler então a minha questão, diz assim, ó. 6 dias, não é isso? Ó, 6 dias, 20 operários, 9 horas por dia. Já estou na ordenação, ó. Tempo, operários e jornada, mantendo inclusive a ordem que foi dada no problema, mas é interessante a gente sempre tentar colocar aquela grandeza que contém a incógnita começando. Tá bom? Começando a minha tabelinha. Então eu fiz tempo, operários e jornada. Então eu tenho a primeira sentença lá de cima, né? Ó, 6 dias, 20 operários, 9 horas por dia. Vamos ver, montar agora a minha segunda sentença? Olha só, em quantos dias eu chamei isso de D, ó. Em quantos dias? D dias, ó, 12 operários, ó, operário embaixo de operário, claro, né? E jornada, 5 horas por dia embaixo, claro, de jornada. Perfeito? E agora eu tenho a parte mais importante da regra de 3 composta, que é a análise, né? Eu vou analisar se essas grandezas, qual é o comportamento dela, se elas são grandezas inversamente ou se elas são grandezas diretamente proporcionais. Tá bom? Vamos fazer isso? Olha só como é que a gente faz essa análise. Eu vou comparar primeiro, sempre comparando o quê? Cada uma das grandezas com a grandeza que contém incógnita. Eu vou comparar, então, operários com tempo, perfeito? E aí, é importante que eu analise isso. Quando eu faço essa comparação, eu preciso entender e compreender que jornada deve ficar à parte. Eu não posso deixar que a jornada influencie minha análise, perfeito? Olha como é que eu faço.
20 operários, né, fazem um determinado trabalho, perfeito? No caso aí, construir uma casa, em quantos dias? Em 6 dias. Olha só, se eu dispuser de 12 operários, o que vocês concordam? O que vocês acham? O que acontece com 12? Olha, em 20 operários eu levarei 6 dias. Se eu tenho 12 operários, vocês concordam que eu vou levar mais tempo para fazer a casa? Eu tenho menos gente trabalhando. Então, olha só o que acontece. Olha que interessante. Eu diminuí a quantidade de operários, mas vai acontecer o quê? Vai acontecer com o tempo que eu vou aumentar o tempo. Não é, gente? Olha só, 20 operários fazem uma obra em 6 dias. 12 operários, são menos gente trabalhando. Eu levarei o quê? Não vou levar menos tempo, gente. Eu vou levar, claro, mais tempo. Então, percebam, eu diminuí a quantidade de operários e vai aumentar o tempo. Sabe o que quer dizer isso? Que as grandezas tempo e número de operários são inversamente proporcionais. Vocês perceberam que eu não deixei que a jornada interferisse no raciocínio, eu deixei ela quieta lá. Perfeito? Então já descobri o seguinte: número de operários e tempo inversamente proporcionais. Vamos partir para fazer o que análise agora? Vamos analisar jornada, perfeito? Com a grandeza que contém incógnito. Jornada com tempo. Olha só que interessante. Se eu trabalhar 9 horas por dia, olha só, eu vou levar 6 dias. Eu não vou nem falar em operário agora, hein, gente? Eu vou deixar ele de fora. Vou analisar a jornada com tempo. Se eu trabalhar 9 horas por dia, eu vou levar quanto? Um tempo de 6 dias. Olha só, se eu diminuir minha jornada para 5 horas, vou trabalhar menos horas por dia. Aí eu pergunto a vocês, o tempo vai aumentar ou vai diminuir? É claro que se eu diminuir a jornada de trabalho, eu trabalhar menos horas por dia, o meu tempo vai aumentar. Né? Eu vou levar mais tempo fazendo essa obra. Perfeito? Então o que aconteceu? Diminuiu a jornada, perfeito? Diminuiu a jornada de trabalho e vai aumentar o tempo que eu vou levar para fazer a minha obra. Então o que é que eu descubro a partir daí? Que a grandeza jornada e a grandeza tempo, a exemplo do que aconteceu com operários, também são inversamente proporcionais. Então o que é que eu descobri? Tempo, operários, inversamente proporcionais. Tempo e jornada, inversamente proporcionais. Ambas são inversamente. E aí, na segunda parte da nossa regra de 3 composta. Gente, quando eu percebo que elas são inversamente, olha que a montagem que eu vou fazer. Olha só, eu mantenho a minha tabelinha igualzinho, 6 está para D. Gente, quando é inversamente, está me dando uma ordem, inverte. Inversa, inverte. Eu inverto, olha só, 20 para 12, não é isso que eu tenho? 20 operários e 12 operários, eu vou inverter. Olha só, 12 operários e 20. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vem para baixo. 12 operários, 20 operários. E quando eu faço essa inversão, eu também inverto, né, essa minha relação. Ela passa a ser o que agora? Diretamente proporcional. Perfeito? Vou fazer o mesmo com a jornada. Está 9 para 5, eu vou inverter. A ordem foi dada, inverte, inversamente. Eu vou inverter 5 para 9. E aí ela torna-se o que? Diretamente. Aí você me pergunta, mas por que você tem que fazer isso? Porque pelo seguinte, gente, eu só posso montar a minha proporção resolvente quando as grandezas todas estão colocadas na forma diretamente proporcionais. Por isso que eu inverto. E agora fica fácil fazer. Olha só a minha proporção resolvente. Eu vou fazer assim, ó. 6 está para D, separo o que contém incógnita, né? Isso é igual a quem? Ah lá, as de cima ficam em cima, as de baixo ficam embaixo, e isso multiplicando. Ou seja, 12 vezes 5 sobre quem? 20 vezes 9. Desde que eu faça a inversão das grandezas. Perfeito? Então, gente, vamos fazer? Agora eu tenho condição de fazer. Ou seja, eu não posso de maneira nenhuma montar elas inversamente, né? Eu tenho que fazer o quê? Primeiro fazer a inversão para poder montar a minha proporção resolvente. Perfeito? E aí eu tenho 6 está para D, assim como 12 vezes 5 está para 20 vezes 9. Tá certo? Então, será que eu posso simplificar alguma coisa? Eu percebi o seguinte, ó, eu posso simplificar o 6 com 12, né? Dividindo ambos por 6, aqui dá 1 e aqui dá 2. Perfeito? Percebi ainda, além disso, eu percebi um outro detalhezinho. Gente, quanto é 2 vezes 5? Não é 10? 10 eu posso simplificar com 20. Lá em cima, no numerador, vai dar 1 e no denominador vai dar quanto? Vai dar 2. Não é isso? 2 vezes 5, 10. Sobre 20 dá 1 para 2. Perfeito? O que é que eu tenho então? 1 está para D, assim como 1 está para 2 vezes 9. 2 vezes 9 é 18. Ó. 18 vezes 1 é 18. D vezes 1 é 18. 18 dias. A minha resposta certa seriam 18 dias e a resposta está no item C. Ah lá, 18 dias. Perfeito? Com calma, com tranquilidade, a gente chega lá.
A grande dificuldade da regra de 3 composta, por isso que é interessante a gente fazer a montagem o mais caprichada possível, né? Para a gente não errar, tá certo? É saber se as grandezas são inversamente ou se são grandezas diretamente. Perfeito? Quando ela é diretamente, está pronto, não preciso mexer. Quando ela é inversamente, eu devo inverter, tornando-a diretamente para que eu possa montar a minha proporção resolvente. Até deu uma rima bonitinha. Perfeito? Então, gente, mais uma questão resolvida. Que eles falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matemáticamuitofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. São mais de 200 páginas focadas no ensino fundamental. Então, você que está se preparando para um concurso, para o Enem, para o vestibular, né, para um concurso público, né, não deixe de visitar o nosso site. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. São mais de 200 páginas focadas no ensino fundamental e um site totalmente gratuito. Então você fica livre para estudar o tempo que você achar necessário. É claro que esse assunto, regra de 3 compostos, está lá no nosso site, muito bem explicadinho, eu garanto que vale a pena a sua visita. Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil, aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula e você estiver inscrito em nosso canal e tiver marcado a opção Quero Ser Notificado, o YouTube por e-mail comunicará a cada um dos senhores que o professor Luiz Fernando Reis acaba de postar uma nova videoaula. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Faremos mais duas questões envolvendo esse assunto importantíssimo que é regra de 3 compostas. Gente, obrigado pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima videoaula.